Paz, irmãos, que bom ter você mais uma vez conosco. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom nós estarmos aqui na nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no terceiro trimestre de 2020, nós estamos fazendo a pré-aula da lição de número 5. E a lição de número 5, ela tem por tema: Zorobabel recomeça a construção do templo. Porque na lição de número 4, nós vimos todo aquele movimento dos samaritanos, do povo que estava em volta ali, para que o templo parasse a sua reconstrução, para que Israel parasse aquele processo de restauração do templo. O altar já estava levantado, mas houve todo um movimento para a parada. E nós continuamos lembrando que Zorobabel e Jesuá, eles vão aceitar esta parada. Tá? Eles vão aceitar esta parada. Então, é neste ponto que nós entramos na nossa lição de número 5. O nosso texto áureo vai nos dizer assim: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Ageu capítulo 2, versículos 10 e 18. Nós vamos ver aqui na frente mais detalhadamente, mas o que acontece? 15 anos houve uma paralisação do templo. 15 anos, um período longo de paralisação do templo, da reconstrução do templo. E os homens haviam se colocado a cuidar da sua vida, esqueceram do templo. Então o Senhor, ele vai trazer esta palavra como uma forma de repreensão, mas também uma injeção de ânimo no povo de Israel. Para quê? Para que eles acordem para a necessidade espiritual de sempre estar construindo, reformando o templo. Não somente o templo físico, mas também o templo espiritual. A nossa verdade prática diz assim: sob o poder de Deus, a igreja tornar-se-á imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Tá? Então, veja bem, a igreja, quando ela se coloca debaixo das mãos de Deus, ela se torna imbatível. Tá? Ela se torna imbatível. Os inimigos da obra de Deus não têm poder sobre ela. E é isto que nós vamos ver, porque houve a paralisação, mas quando Deus se manifesta através de Ageu e através de Zacarias, as coisas vão mudar. E é isso que eu quero mostrar para você nos próximos minutos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos lá para o assunto da lição? Então, a introdução da nossa lição é muito importante nós observarmos essa introdução. Ela vai dizer assim: nesta lição estudaremos como Deus, depois da construção do templo ter ficado parada por 15 anos, enviou socorro através do ministério de 2 profetas, Ageu e Zacarias. Tá? Então veja bem, houve todo um movimento dos inimigos da obra de Deus, houve todo um movimento daqueles que eram contrários ao que Deus estava realizando. Mas o que Deus vai fazer? Deus, ele vai preparar o socorro para o seu povo. Ele vai preparar o socorro para aquele momento de angústia. Então veja que todo o processo de despertamento, a palavra dada a Jeremias, a oração de Daniel, o coração do rei se abrindo, tudo isso faz parte de um plano, de um projeto desenhado por Deus.
E agora, o que Deus vai fazer? Ele viu que novamente os homens deram uma sentida na pressão, eles sentiram a pressão dos inimigos. E o que Deus vai fazer? Ele vai mandar socorro, amparo, ele vai mandar auxílio para o povo que neste momento está passando por situações adversas, tá? Então, no primeiro tópico, vai dizer assim, Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Então, preste atenção, Deus enviou, foi Deus que enviou. Eles não foram passear em Jerusalém, certo? Zorobabel, Esdras, Neemias, Jesuá, eles não mandaram uma carta convidando os profetas Ageu e Zacarias para virem ali. Não. Foi Deus, foi um mandato de Deus para quê? Para que o Senhor pudesse restaurar a obra que estava parada. Então preste atenção, a Bíblia vai dizer e vai deixar bem clara que todos os atores principais desta obra vão receber uma palavra de Deus. Então todos vão receber. Deus vai falar com Zorobabel, Deus vai falar com Jesuá e Deus vai falar com o povo, porque os três estavam precisando, cada um na sua situação, cada um no seu dilema, mas o Senhor Deus, ele tem uma palavra para cada um de nós, para cada um de nós. E isso, irmão, nós precisamos ter com muita clareza na nossa mente. O Senhor sempre vai falar. O primeiro que o Senhor vai falar é com Zorobabel. Por quê? Porque ele é o grande administrador de daquela obra. E a Bíblia, como nós já lemos na lição passada, né? Vai lá, assista as 4 videoaulas passadas, para você ter um bom entendimento do que nós estamos falando. Zorobabel, ele estava desanimado, ele estava abatido. As pressões eram tão grandes de todos os lados que o que aconteceu? Zorobabel se abateu, ele desanimou. Irmãos, nós estamos num período que nós estamos chamando de pandemia, certo? E a maioria das nossas igrejas, elas estão fechadas. A nossa reabriu há uma semana atrás. E vou falar de mim, como pastor. Teve dias, irmãos, que veio uma tristeza tão grande no meu coração que eu só não me abati de ficar prostrado, porque eu confio no Deus que me chamou e confio no Deus desta igreja, tá? E eu confio no Deus que levantou a igreja. Mas o abatimento vem, as angústias vêm, porque nós somos carne. Agora imagina, Zorobabel chega numa cidade destruída. Ele chega com carta e sim, mas os inimigos são grandes e já estão estabelecidos, são poderosos. Eles têm influência no palácio, eles têm influência na terra. Israel, desde o princípio, nunca foi querida nem amada naquela terra. Então, o ânimo de Zorobabel se abate. O físico de Zorobabel se abate. Então o Senhor pega e envia uma injeção de ânimo. Tá? Por quê? Porque o esgotamento físico, o esgotamento mental e o esgotamento espiritual, eles são fontes de abatimento. Tá? Você perde totalmente o ânimo, você perde totalmente a coragem. E quando o Senhor vem e fala com Zorobabel, ele dá uma injeção de ânimo ali em Zorobabel. E a mensagem para Zorobabel é esta: não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito. Ou seja, Zorobabel, você é simplesmente o instrumento. Você é simplesmente o instrumento.
E o que você tem que fazer? Você tem que se posicionar, se coloca na posição, que o resto é eu que faço. Zorobabel, ele já se animou. E a visão que Zacarias teve era maravilhosa, né? E na visão ele vê o templo, ele vê o candelabro, certo? O candelabro, ele é alimentado por azeite, né? E esse azeite vai por canos até 2 ramos de oliveira. Estes ramos de oliveira simbolizam Josué e Zorobabel. O candelabro, ele significa a luz de Deus, ou seja, na visão que Deus estava dando para Zacarias, a luz de Deus estava restabelecida no templo. Estava a ser restabelecida. O candelabro era uma das últimas peças a ser colocada, porque você precisava levantar toda a estrutura do templo, da tenda, do templo. Você precisa levantar toda a estrutura, para que então, após isto, você colocasse o templo. E o que estava alimentando a luz desse templo? Eram os próprios Josué e Zorobabel. Ou seja, Deus estava dizendo assim, olha Zorobabel, você vai terminar. Você começou a obra, você vai terminar a obra. Você começou o trabalho, você vai terminar o trabalho. E minha mão vai estar com você. Então, Zorobabel, ele recobra ânimo. E o Senhor vai falar também com o sacerdote Jesuá. Tá? E qual é a mensagem de Deus para Jesuá? É a mensagem de restauração da sua vida espiritual. A visão que Deus vai dar a Zacarias vai mostrar Jesuá com as manchas salpicadas, com as roupas manchadas. E o que está acontecendo? Satanás está indo na presença de Deus e está atacando Jesuá diante de Deus. Então, o que Deus vai fazer? Deus vai tomar a iniciativa, Deus vai tomar a iniciativa de mudar as vestes de Jesuá, tá? De mudar aquela situação espiritual. Porque todas as vezes que existe mancha nas nossas vidas, existe ataques ferrenhos do nosso inimigo. Tá? Por quê? Porque os pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E não existe pecado grande, não existe pecado pequeno. Pecado é pecado. E isso nos separa de Deus. Então, nós precisamos tirar uma lição muito importante aqui. Homens de Deus também precisam de restauração. Tá? E nós estamos num tempo, irmãos, em que muitos homens de Deus estão caindo. Pornografia, tá? Sexo fora do casamento, dinheiro da igreja. Muitos homens de Deus estão caindo, porque antes de chegar neste nível, ele começa a relaxar espiritualmente, ele começa a baixar a guarda, certo? O que era pecado não é mais. Ele começa a secularizar o seu sermão, a sua vida espiritual, e de repente ele tem um grande embate com o inimigo das nossas almas e ele não tem força para se levantar. Foi o que aconteceu com Sansão. Sansão, ele começou a brincar com as coisas espirituais e foi gostando da brincadeira até que ele encontrou um desafio maior que ele, chamado Dalila. E esta Dalila pôs por terra todo o ministério de Sansão. Mas escute, o Senhor, ele é poderoso para restaurar homens de Deus. E Sansão se quebrantou, Sansão orou, e o que o Senhor fez? O Senhor restaurou Sansão. E diz que no seu final, o trabalho dele foi maior do que em toda a sua vida. Então o Senhor vai e restaura a vida de Sansão e também a vida de Jesuá. E a terceira fala de Deus,
né, através dos seus profetas, está ligada diretamente ao povo. Por quê, irmãos? Porque o povo estava agindo relaxadamente com as coisas e com a obra de Deus. O povo estava levando a obra de Deus de qualquer jeito. Eles eram religiosos, eles tinham temor a Deus, eles não estavam mais envoltos em idolatria, mas eles tinham abandonado as suas responsabilidades espirituais. E todo o capítulo 10 de Neemias vai falar dessa chamada de Neemias sendo usado por Deus para quê? Para trazer o povo novamente a este patamar de cuidado com a obra de Deus. Tá? A epígrafe, o título desse capítulo é O Acordo com o Povo de Deus. E ali ele vai listar por nomes quem fazia parte deste acordo, os chefes das famílias que representavam as famílias. E o que é o centro desse acordo? É fazer a obra de Deus. Como fazer a obra de Deus? Sustentando a casa de Deus, mantendo a casa de Deus. Tá? E o que nós precisamos, irmãos? Nós precisamos compreender que eu e você, nós somos chamados para sustentar a casa de Deus. Financeiramente, sim. Com a nossa obra, o nosso trabalho, sim. Certo? Nós precisamos sustentar. Eu vou ser bem sincero para você. Para mim, sou dizimista. Certo? Sou dizimista. Desde sempre, sou dizimista. E mesmo que não fosse um mandamento bíblico, ser dizimista seria um mandamento ético. Para quê? Para que haja cuidado da casa, da obra de Deus. Eu sou pastor de uma igreja que está a 40 quilômetros da cidade. Tá? Qualquer dia eu vou colocar no vídeo as fotos da igreja. É uma igreja muito bonita, certo? Uma igreja grande, bonita. Nós reformamos ela há pouco tempo. Deixa eu perguntar para você, como que nós reformaríamos uma igreja? Como que nós construiríamos uma igreja? Na região que eu estou aqui, certo? Na região que eu estou, nós temos só de igrejas construídas nossas, nós temos mais de 6 igrejas construídas nossas. Tá? E todas igrejas bem construídas, bem estruturadas. Como que nós faríamos isso? Se não fossem os irmãos com o coração voltado para a obra de Deus, edificando a casa, tá? Sustentando a obra de Deus, pagando obreiros, pagando missionários. Então, o pacto que foi feito com Neemias, e era o problema do povo aqui, que eles estavam cuidando do que era seu. Eles estavam cuidando da sua casa, que não é pecado. Eles estavam cuidando da sua vida, que não é pecado. Pecado é cuidar da vida dos outros, tá? Mas eles estavam esquecendo, eles se esqueceram da obra de Deus. E daí Ageu vai dizer assim, ó, vocês recebem num saco furado, tá? Tudo que vocês recebem entra por um lado, sai pelo outro. Por quê? Porque vocês abandonaram a casa de Deus. Vocês plantam, colhem muito, mas não comem nada. Vocês fazem compra para o mês inteiro. Vai chegando no dia 20, a compra já foi embora. Por quê? Porque a obra de Deus foi abandonada. E daí, no capítulo 10, versículo 39 de Neemias, ele vai deixar uma frase que eu li esses dias na minha leitura devocional, e isso impactou muito a minha vida. E ele vai dizer assim, olha, não negligenciaremos o templo de nosso Deus. Não negligenciaremos o templo de nosso Deus. E aí não está falando do templo, o cristão como templo. Está falando da casa de Deus. Por quê? Porque por mais que muitos estejam usando, né, a colocação que nós somos templo, para abandonar a casa de Deus. Eu sirvo a Deus em qualquer lugar porque eu sou templo. Não, irmãos, nós precisamos de uma boa casa, sem goteira, um lugar bonito. Para quê? Para que nós tenhamos comunhão. Nós somos templo, sim. O Espírito Santo habita em nós, sim.
mas existe algo que é fundamental dentro da vida cristã, chamada comunhão. Nos dias que a nossa igreja estava fechada, eu entrava ali, minha esposa ia fazer faxina, eu ia ali na igreja, mas era tão fria, tão vazia. Por quê? Porque a casa pode ser linda, bonita, grande, adornada com ouro, mas o que faz a diferença, sabe o que é? É quando eu e você estamos juntos, adorando ao Senhor, um ato de comunhão. Então, a presença de Deus, ela se manifestava por causa dessa comunhão. O povo havia abandonado a casa. Então a mensagem é para que o povo volte, que o povo restaure. E o que aconteceu? Esta mensagem vai de encontro ao coração do povo, de Josué, de Zorobabel, e essa mensagem vai impactar eles de tal maneira, mas de tal maneira, que eles deixam de lado o abatimento espiritual, o fracasso espiritual, o relaxo espiritual. E o que eles vão fazer? Eles vão começar novamente a construir a casa do Senhor. Então, impulsionados pela vida espiritual, impulsionados por essa mensagem espiritual de Zacarias e de Ageu, eles recomeçam a construção do templo, né? E a Bíblia vai dizer, e acabou-se esta casa. Por quê? Porque a boa mão de Deus estava com ele. Por quê? Porque eles se colocaram em marcha. Eles se colocaram em marcha. E o Senhor continuou lhes abençoando e também prosperou eles por causa do amor pela casa de Deus. E é muito importante nós notarmos a questão do ministério profético dentro deste texto, certo? Dentro deste período de tempo, o ministério profético foi essencial. O ministério profético foi de extrema necessidade. Por quê, irmãos? Porque se não fosse esse impulso de Zacarias, se não fosse esse impulso de Ageu, o povo, Jesuá, Zorobabel, eles continuariam nesse abatimento, nessa mornidão espiritual que eles estavam. Mas quando esses homens de Deus se colocaram, isso mudou todo o cenário. Então, irmãos, é muito importante nós compreendermos da necessidade urgente de uma vida espiritual e do ministério profético dentro da igreja. Não um ministério profético aos moldes do Antigo Testamento. Porque o profeta no Antigo Testamento, ele tinha essa questão de vidente. Samuel foi chamado de vidente, tá? Ele tinha a ideia de predizer o futuro, ele tinha a ideia de levar a mensagem das coisas que iriam acontecer, e nós vamos ver muito isso dentro da palavra de Deus. E ele era também o quê? Um intermediário entre o homem e Deus. Enquanto o sacerdote levava as orações do homem a Deus, o profeta trazia as respostas de Deus para o homem. Tá? Então, é importante nós olharmos que o ministério profético no Antigo Testamento foi extremamente útil e necessário para acordar o povo. E da mesma forma, irmãos, neste tempo que nós estamos vivendo. Tá? Por quê? Porque existe uma secularização muito grande entrando nas igrejas. Falsas doutrinas entrando com muita força nas igrejas, tá? Dizendo que o ministério profético não existe mais, que não existe mais profecia, nem línguas estranhas dentro das nossas igrejas. Nós temos pessoas que não acreditam nisso e estão ensinando os nossos membros a não crerem
no Espírito Santo mais, como essa força ativa no batismo do Espírito Santo. Nós precisamos, irmão, trazer de volta, ressaltar a urgência e a atualidade do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais nas nossas igrejas. Porque entre os dons espirituais está o dom de profecia. Nós também temos dons de curar, operação de maravilha, discernimento de espírito, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, que são ferramentas, ornamentos que Deus deixou para a igreja de Cristo ser vitoriosa aqui na terra. Nós precisamos afirmar que as manifestações espirituais são atuais, que o batismo com o Espírito Santo é para hoje, que o batismo com o Espírito Santo é para todos. A palavra que Deus deu ao profeta Joel e vai retumbar na voz de Pedro é essa, que esse derramamento é para vós, para os seus filhos e para todos os que estão longe. Não foi somente para o tempo dos apóstolos, não é somente para situações específicas, como era no Velho Testamento. No Velho Testamento havia visitações do Espírito Santo sobre a vida de homens santos. Agora não é visitação, agora é habitação. O Espírito Santo habita em nós, neste templo, certo? Neste templo. Existe culto todo dia. Aqui precisa haver culto todo dia para poder haver uma plena manifestação do Espírito do Senhor. O tópico de número 3 da nossa lição diz assim: o ministério de profeta à luz da Bíblia. O ponto 1, o profeta na dispensação do Antigo Testamento. O profeta no Antigo Testamento, ele, além de transmitir a palavra de Deus, a vontade de Deus, ele era consultado pelo povo por questões espirituais, mas também por questões materiais, tá? Quando o Saul vai buscar as suas jumentas e não encontra, aonde ele vai? Ele vai na casa do profeta, ele vai na casa do vidente. E ali o Senhor vai dar a orientação para ele. Mas, na verdade, coisas maiores Deus tinha para Saul. Mas ele sabia que o Senhor poderia, dar a ele a resposta que ele estava buscando. Mas também, irmãos, o profeta, ele tinha a incumbência de operações de maravilhas. Veja a questão de Naamã, a multiplicação de Elias e também de Eliseu, de azeite, de sustento. Então o profeta de Deus no Antigo Testamento, ele não era somente alguém que dizia assim, diz o Senhor, mas também ele era um conselheiro espiritual, também trazia revelações do mundo físico, do mundo espiritual, e também ele era tremendamente usado na operação das maravilhas de Deus. Então, o profeta do Antigo Testamento, ele era o homem de Deus, que era buscado pelo povo, pelos reis, nos momentos de crise. Tá? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele visitava o seu povo e homens específicos. Agora já, no Novo Testamento, como funciona? Todo crente tem o direito de ser batizado com o Espírito Santo. Tá? O dom ministerial de profeta, os dons do Espírito Santo de profeta, eles estão disponíveis a qualquer um de nós. Certo? Hoje não existe mais uma categoria especial. Eu tenho visto nas redes sociais, irmãos, e até assim me deixa, sabe, um sentimento assim de não saber o que fazer, né? Pastor fulano de tal, cantor fulano de tal e profeta não sei das quantas. Irmãos, no Novo Testamento, profeta não é título. Por quê? Porque todo crente pode profetizar. Todo crente buscando de Deus.
o Senhor pode usá-lo. O Senhor pode usá-lo para realizar uma grande, poderosa e maravilhosa obra, tá? Então, você não precisa ser uma pessoa especial. Você precisa buscar um Deus especial. Você precisa ter uma vida diferenciada. Para quê? Para que nos momentos que o Senhor Deus for usar, Ele encontre a sua vida. Todos os crentes do Novo Testamento podem ser batizados com o Espírito Santo. E a partir de serem batizados com o Espírito Santo, eles precisam buscar os dons, tá? Não somente o de profecia, nós temos aí 9 dons que podem ser encontrados, buscados pelos homens, tá? E nós precisamos os colocar em marcha. E o profeta do Antigo Testamento, ele tem uma diferença muito grande. A diferença está que no Velho Testamento, os profetas, eles eram consultados, as pessoas iam até ele, né, fazer as suas perguntas. As pessoas iam até ele para consultar a Deus, para buscar algo de Deus, para ir à presença de Deus, para buscar uma resposta, uma bênção de Deus. Então as pessoas iam e eles transmitiam a resposta de Deus. Agora, no Novo Testamento, nós já temos um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Jesus é o nosso intercessor. Jesus é o nosso mediador. Então o que acontece? Nós não precisamos mais fazer consulta a profetas. E isso, irmãos, outra coisa que me deixa às vezes preocupados, tá? As pessoas estão correndo atrás do profeta, estão aí fazendo peregrinações atrás de lugares que tem homens de Deus. Ah, não vamos até lá. Então, irmãos, o ministério de profeta no Novo Testamento existe sim. Deus usa profetas, mas também tem muita gente usando Deus. Nessas épocas de pandemia, irmãos, a gente tem live para tudo quanto é lado. E as pessoas estão profetizando até de cachorrinho encontrado. Tá? As pessoas hoje, né, para trazer uma certa popularidade, eles estão utilizando este ministério como moeda de troca. Não, irmãos, a profecia é uma mensagem de Deus, é Deus que usa o profeta. O profeta não pode usar a Deus, certo? Muitas vezes nós nos preocupamos, por quê? Porque as pessoas estão gostando desse movimento, eles gostam da atenção. E pode ser que Deus te use uma única vez como profeta e nunca mais use. E daí as outras vezes é as pessoas que estão usando a Deus. O ministério profético existe na igreja, o dom de profecia, ele precisa ser buscado constantemente. Mas nós precisamos compreender que é Deus que usa segundo a sua vontade, tá? Existe alguns que Deus vai usar sapateando e assim diz o Senhor e pá, e Deus vai usar aquele barulhão. Agora tem outros não. Deus vai falar no pé da orelha da pessoa e nem por isso deixa de ser Deus. Não é porque se fala em voz alta, com língua estranha, que é Deus. Tá? Nós vamos ver que muitas vezes as pessoas elas estão usando Deus. E daí chega uma irmãzinha bem calminha, um irmãozinho bem calminho. Olha, pô, meu filho, ó, Deus mandou te dizer assim, assim, assim. E às vezes a pessoa não crê, por quê? Porque acha que tem que ter toda aquela efusão. Irmãos, eu sou pentecostal, quem me conhece sabe, mas eu sei que Deus, ele não está limitado à nossa forma de conhecimento. E ele usa as pessoas conforme a sua vontade. Então, o que nós precisamos compreender? Que para a obra de Deus ela andar, o ministério profético, e hoje o ministério profético no Novo Testamento tem muito mais a ver com uma proclamação do Evangelho, uma pregação do Evangelho com autoridade,
Então, o maior profeta da igreja é aquele que está pregando uma mensagem viva e cristocêntrica, ok? Então, irmãos, guarde isso no seu coração, utilize isso, né? Eu tenho certeza que o Senhor Deus irá te abençoar, irá prosperar a sua vida, ok? Irmãos, e não se esqueça, deixe o seu comentário, deixe o seu like, tá? Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal e eu tenho certeza que o Senhor Deus irá te abençoar. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.